Boa noite. Nessa noite nós vamos falar sobre o poder das palavras. Lá em Provérbios 12, versículo 18, diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Ou seja, esse pequeno órgão que pertence ao nosso corpo, que é a língua, ele tem um poder incrível sobre as nossas vidas. Só que nós podemos usar a língua a nosso favor ou contra nós mesmos. Ela serve tanto para nos abençoar como para nos amaldiçoar. Através da língua, nós podemos determinar destinos, através do que falamos, do que proferimos, do que declaramos. Nós determinamos destinos, nós mudamos histórias, tudo através da palavra. Então a gente precisa vigiar muito com relação a esse pequeno órgão. O pensamento certo, ele tem poder, e a gente não imagina o poder que nós temos quando a gente tem uma mente transformada. A Bíblia fala lá em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode mudar a sua vida mudando suas palavras. Você sabia disso? Tem pessoas que só sabem reclamar, murmurar, criticar, julgar. E isso é muito sério, porque tudo que a gente passa para fora, coloca para fora, passa para outras pessoas, isso volta para nós. As palavras determinam destinos. Nossas palavras determinam nosso destino. Lá em Provérbios 18, versículo 21, fala o seguinte: morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha como isso é sério. Primeira coisa que a gente precisa fazer: parar de reclamar, passar a agradecer. Então, a primeira coisa nessa noite, como dica, é: pare de reclamar, passe a agradecer. Todo mundo conhece a lei da semeadura. Então, tudo que colhemos, nós semeamos. Então, se declaramos palavras felizes, bendizentes, que abençoam, o que nós vamos trazer para nós? O que nós vamos semear? Nós vamos semear felicidade, leveza, alegria, paz. A maioria das pessoas, sem perceber, sem medir consequências, acabam proferindo palavras que têm um peso espiritual sobre suas vidas, que podem trazer tanto algo negativo ou influenciar de maneira positiva sobre a vida dessas pessoas. Só que são pessoas que não entendem sobre isso, que não sabem que o poder que elas têm quando elas declaram alguma coisa. E tem um outro ponto nessa noite que eu quero passar para vocês, que é uma virada de chave também. Então, além de entendermos que há poder nas nossas palavras, até para acontecer milagres, mais do que o milagre em si, é termos uma maturidade espiritual. Um está ligado ao outro, porque se a gente não souber lidar com a nossa língua, a gente pode gerar para a nossa vida consequências trágicas. Por outro lado, em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente pode acabar trazendo maldição para a nossa vida, há também um outro lado, que é quando nós usamos palavras positivas, palavras de afirmação ao nosso favor. E aí, chegou um ponto muito interessante, que é o seguinte: nós precisamos conhecer o poder do eu sou.
O que seria esse poder? Cristo habita em nós. Tudo bem? Se Cristo habita em nós, Deus habita em nós. Então, se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, se Deus habita em nós, o que nós temos? Nós temos o DNA de Deus em nós. E quem é Deus? O grande Eu Sou. Então, quando a gente entende isso, a gente tem a certeza de que quando usamos as palavras do Eu Sou, há uma atmosfera espiritual ao nosso redor, onde portas são abertas, cadeias são quebradas, no mundo espiritual, até lá no nosso subconsciente e inconscientemente, coisas que estão aprisionando a nossa vida, interiormente ou espiritualmente, elas são quebradas a partir do momento que a gente começa a proferir e declarar essas palavras. Quando usamos como exercício diário o proferir quem nós somos, tudo muda. Entenda assim, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O Senhor, o nosso Deus, ele trabalha no Kairos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E outra coisa, a Bíblia nos fala que esse Deus que a gente serve, que a gente acredita, esse Deus todo-poderoso que habita em nós, ele é um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. O nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, quando a gente entende isso, além de a gente proferir as palavras do Eu Sou, nós também podemos declarar o que temos e o que recebemos. Ou seja, que já temos e que já recebemos as promessas do Senhor para a nossa vida, os sonhos de Deus para a nossa vida, como se já existissem, como se já tivessem acontecido. Porque isso tudo movimenta o reino espiritual. Vou dar exemplos sobre as palavras do Eu Sou e do que eu tenho recebido. Eu sou linda, eu sou capaz. Ou então, eu tenho uma vida transbordante. Você que tem um determinado sonho, quem não sonha, todos nós temos sonhos. Eu recebi um determinado sonho e sou grata por isso. Com isso, você estará ativando o sobrenatural e coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida. E para finalizar, tem um versículo lá em Provérbios capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: cada um se fartará do fruto da sua boca. Então, muito cuidado com o que você tem dito, com o que você tem proferido, com o que você tem declarado, porque palavras determinam destinos. Nosso destino está nas nossas mãos e a gente pode fazer diferença, sim, nesse mundo, se a gente souber usar as nossas palavras. Deus abençoe, que você possa meditar nessa palavra e ser muito bem-sucedido em tudo que você fizer e abençoado.